Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aí. Eu só vou fazer um teste aqui, tá? Para ver se hoje funciona o compartilhamento da tela. O teste funcionou, vamos ver na prática. Cadê? Ué, ué, cadê o compartilhar? Sumiu. É, sumiu. O compartilhar a tela. Ai, ai, ai. Bem, na, no teste funcionou, mas agora sumiu aqui o compartilhar a tela. Não sei onde foi. Nananã. Não creio, pessoas. Bem, acho que vai ter que ser sem o compartilhamento mais uma vez. Porque eu juro que funcionou. Aí, Bruna, eu tentei, na teoria, no teste funcionou, mas agora quando eu coloquei aqui para compartilhar, ele não está indo. Então, não está nem aparecendo o item compartilhar. Não sei se tem que colocar o compartilhar antes de entrar ao vivo. Mas vamos sem compartilhar então de novo. Bem, então vamos dar boa noite aí para quem já entrou aí na sala. A Maristela, o Ailton, a Yara, a Bruna, a Neuza, a Elaine. Sejam bem-vindos. Vamos só esperar um pouquinho para a gente iniciar. Fazer a nossa prece de abertura. Para quem ainda não pegou a sua água, pode ir lá pegar que ainda dá tempo. Para a gente começar os nossos trabalhos, dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. É. Espero que tenham passado uma ótima semana. Semana meio chuvosa, né? Parece que vai continuar a semana chuvosa, mas tendo saúde o que importa, né? É, vamos então dar início a nossos trabalhos. Então, nesse momento, que a gente possa
ficar tranquilos, tentar esvaziar a nossa mente, deixar os nossos problemas de lado, momentaneamente pelo menos, que a gente possa fechar os nossos olhos, respirar fundo, sentir essa respiração acalmando o nosso corpo físico, nossa mente, que a gente possa pedir a presença do nosso anjo da guarda, nosso protetor, nosso anjo individual, pedir a sua proteção, a sua presença, que nesse momento todos os trabalhos de cura para a parte física e espiritual que já se começou, que ele possa dar a sua contribuição como trabalhadores de Deus, fluidificando a nossa água, dando um passe de limpeza em nós, que tudo de inservível seja levado ao Lago Azul de Miguel Arcanjo, onde essas impurezas são transmutadas em coisas boas a nosso favor. Agradecer a toda a espiritualidade que dá a proteção a esse trabalho, que trabalham em N frentes a favor do bem. Agradecer a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que derrama sobre nossos ombros o seu manto azul, nos dando a paz, a tranquilidade e a religiosidade necessária. E agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus pelo seu Evangelho Redentor, pelos seus exemplos, que possamos gradativamente, através da nossa vontade, evoluirmos a cada dia através dos seus ensinamentos e exemplos. Agradecer a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, por mais essa oportunidade, por mais essa reencarnação, que através dessa educação que estamos passando hoje, possamos aprender e evoluir para encarnações futuras. E assim, já um pouco mais tranquilos e serenos, vamos nos unindo mais através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores, e não os deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui no Grupo Cascata de Luz para mais uma noite de estudo, de conversas sobre o Livro dos Espíritos. Como eu estava falando no início, para quem ainda não tinha entrado na sala, hoje eu treinei o compartilhar da tela, a tela compartilhou bonitinho, mas agora na prática não foi, até sumiu o item compartilhar. Eu acho que talvez deveria ter colocado compartilhar já antes de começar a live. Não sei, vamos ver aí nos próximos episódios se a coisa dá certo. Mas no teste funcionou. Infelizmente, agora não funcionou. Não sei se tem um botão mágico aí, a Cíntia pode dar um toque. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade assim. A gente está fazendo assim até agora, né? Parece que tá tudo bem. Qualquer coisa que vocês tenham aí de dúvida, lembra de deixar aí nos comentários, tá? Que aí mais pro final eu dou uma paradinha, dou uma olhada, uma lida e se for possível respondo com o maior prazer. Tá? Deixa eu só mudar aqui, porque aí como eu coloquei para compartilhar a tela, só que a bendita tela não compartilhou, então eu vou olhar na do meu computador ao invés do livro. Então, na semana passada, nós tínhamos terminado na pergunta 30, né, do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta se a matéria é formada de um só ou de muitos elementos, e a resposta é que ela é formada de um elemento primitivo, que nós comentamos ser o fluido cósmico universal, de onde tudo é retirado
e plasmado e feito através das mudanças na matéria. E nós vamos dar continuidade a isso e adentrar um pouquinho mais à frente na criação, como eu falei, né? Então, na pergunta 33, dando continuidade, ela vem assim: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E aí a resposta é sim. É isso que deves entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, na semana passada, quando eu tinha comentado que nós, por exemplo, temos dentro de nós um fluido cósmico universal, né? Que é, por exemplo, algo que nós conseguimos ouvir e entender um pouco melhor, que seria, por exemplo, as células tronco. Então, ela tem a capacidade de transformação, aonde você coloca ela, de se transformar numa célula igual àquele meio em que ela está agora. Lógico que isso ainda está com um processo de ciência muito forte em cima disso, mas já foi visto que a capacidade dessas células são muito importantes para a transformação em tecido novo. Então, nós teríamos uma condição de, principalmente de algumas doenças, muito graves ou menos graves, de você fazer essa transformação. Então, você pegaria essa célula e colocaria ali e ela tinha capacidade dessa transformação. Então, essa matéria elementar que ele está perguntando aqui, e esse fluido cósmico universal, é essa capacidade que tem de você colocar ela em determinados locais e essa matéria é transformada conforme o local. E o comentário do Kardec tem uma parte importante em que ele diz que todos os corpos que consideramos simples, eles são meras modificações dessa substância primitiva. Então, desde as coisas mais simples que a gente vê, é uma transformação daquela substância, daquela matéria primitiva que nós damos o nome de fluido cósmico universal. Ok? E aí a pergunta 34, ele pergunta assim, as moléculas têm forma determinada? Né? E aí aqui era uma das coisas que eu ia mostrar para vocês, né? Queria que tivesse feito, porque tem uma imagenzinha. As moléculas têm forma determinada? E a resposta é, certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Aí aqui entra aquela questão que a gente sempre diz que nós temos que estudar tudo, as coisas vão evoluindo e a gente começa a tentar ter que estudar também as obras básicas. Né? Porque se nós formos pegar um livro que foi escrito em 1850, né? E hoje nós estamos em 2021, né? Lógico que muitas coisas evoluíram. Então, quando a resposta é certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capaz de apreciá-la, isso logicamente que era lá atrás, né, quando o livro foi escrito. Nós temos hoje, acho que isso é muito contestável, tá? Do ponto de vista científico prático de demonstração, mas a gente tem uma coisa chamada fotografia Kerlian, que ele consegue fotografar certas coisas, né? E foram fotografadas, por exemplo, a molécula da água em determinadas situações. Né? Isso também já tem um experimento muito importante de um cientista americano, em que ele fez isso com fragmentos de DNA. Né? Então, nessas moléculas da água foram expostas as pessoas que estão com uma sintonia boa ou uma sintonia ruim. E foi verificado que a molécula da água ela se modifica conforme o nosso padrão vibratório. Então, quando nós falamos, pegue a sua garrafinha de água e coloque aí, porque os trabalhos estão sendo realizados, os nossos mentores, os trabalhadores do espaço, estão auxiliando nos tratamentos, é porque essa água ela é fluidificada e modificada na sua molécula. Tá?
para quem assistiu ou para quem leu o livro do Nosso Lar, tem aquele determinado passo onde o segundo marido da esposa do André Luiz está doente e ele, depois de compreender todo o processo em que ele já tinha desencarnado, ele vai lá e fluidifica essa água, até, lógico, que numa figuração, né, mostrando que estava entrando algo ali, né, mostra-se como se fossem cristalzinhos indo na água, ele bebe a água e ele é curado. Então, quando a pergunta diz que nós não somos capazes de apreciá-la, é porque isso era lá em 1800 e pouco, né? Não em 2021. Né? E da parte espiritual, isso também tem uma comprovação através dessa pesquisa que esse americano fez com fragmentos de DNA, aí muito mais palpável. Né? Então ele pegou fragmentos de DNA de uma pessoa e colocou esse fragmento de DNA longe de onde a pessoa estava. Né? E pediu para que aquela pessoa emanasse pensamentos bons, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, né? Em N situações. E por incrível que pareça, né, fora o do que nós já sabemos dentro da doutrina espírita, no momento exato em que essa pessoa tinha pensamentos bons, o fragmento dessa pessoa se modificava automaticamente, mesmo estando distante da pessoa. Né? Isso começou dentro de um prédio, passou para as ruas seguintes, passou para quilômetros de distância e a mudança no fragmento do DNA era automática, independente da distância. Então, quando nós falamos, ó, nós vamos no centro, né? Vai ser feita uma oração, você vai fazer um tratamento à distância, tá? E isso já se faz há mais de 100 anos. Nós, da doutrina espírita, né, já fazemos isso há mais de 100 anos, né? Muito mais. Né? O mundo já conhece essa força do pensamento há muito mais tempo. Né? Mas a ciência ainda tenta ou se aprisiona em coisas em que ela não consegue medir. Tá? Então, quando esses tratamentos à distância são realizados, é porque, independente de onde você está, se o meu pensamento para você for bom, você vai captar, de um jeito ou de outro. Quando a gente faz uma oração para uma pessoa, ela está recebendo essa oração de um jeito ou de outro. Tá? Então, quando nós fazemos trabalhos de vibrações no centro, que é um trabalho extremamente importante para o centro e para a humanidade, é porque isso é levado. Nós somos o todo, como está lá na pergunta 33. Dissemos que tudo está em tudo. E se Deus está dentro de nós, quando nós vibramos coisas boas, isso é levado no mesmo padrão vibratório para as pessoas que necessitam desse tipo de vibração. Ok? Quando nós entramos na pergunta 35, a gente já entra num outro subtítulo, que é do espaço universal, aonde ele vai perguntar se o espaço universal é infinito ou limitado. Né? E a resposta é direta, é infinito. Né? Quando ele fala infinito, e nós já vimos perguntas anteriores, é porque quando a palavra infinito para nós hoje é fácil de se compreender. Se eu tenho um infinito, e nós temos aquele símbolo de um 8 deitado, né? Do infinito, nós conseguimos compreender que é algo que não tem um início e um fim, é infinito. E nós já vimos nas respostas do Espírito em perguntas anteriores, em que ele diz para nós que é o que nós conseguimos entender. Então, se o espaço é infinito, é infinito. Ele é limitado? Não, não é limitado. Né? Porque não é limitado. E hoje a ciência já vem mostrar que nós temos uma condição não de um universo, e sim de multiversos. Né? Então não tenho como ainda definir isso. Então a palavra infinito é a que mais a gente tem a capacidade de compreender do ponto de vista do espaço universal. Né? E aí ele continua perguntando: então o vácuo
absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E ele responde que não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Lógico que aqui ele está falando do vácuo, não vamos pensar só naquele vácuo do carro, por exemplo, que a gente vê muito mais exemplos, por exemplo, na Fórmula 1, né? Onde um carro está atrás do outro e ao pegar o vácuo, esse vácuo puxa o carro e ele tem uma capacidade de aumentar a sua velocidade e ultrapassar, né? Ele está mostrando que é algo vazio, algo vazio. Existe esse algo vazio? Não, não existe o vazio, porque nada não existe. Sempre há matéria. E nós já demos o exemplo de um átomo, onde a ciência já definiu o que é do átomo do 100% o que é matéria e o que eu não sei o que é. E o que eu não sei o que é muito maior do que o que é matéria. Então, até para ser materialista, hoje em dia já está sendo difícil, porque o que eu conheço de matéria é uma porcentagem pequena dentro de um todo. Ok? E aí, quando nós falamos dessa parte do universo, a gente entra no capítulo 2, que é o capítulo da criação. E quando nós falamos em criação, logicamente que vem na nossa cabeça a criação do universo, né? A Gênese, né? A Gênese da palavra criação, mas não bem ao pé da letra da Gênese que significa dentro da parte da religião, tá? A parte da religião, a Gênese significa a criação de outra coisa, né? Que nos estudos do sábado o Lucas está fazendo aqui no centro, né? Então, mas nós temos essa visualização da criação do universo em 7 dias e nós vamos a ele, né? Formação dos mundos, e aí ele começa com uma citação. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, olha só. Tudo que existe que nós conseguimos ver e não ver é o universo. Seja ele material, semimaterial, fluido, no mais alto grau de eteridade, né? Tudo isso é um universo. Tá? E aí ele começa na pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Existia o universo antes de Deus? Né? Seria essa a indagação, a minha curiosidade. Né? Existia o universo antes de Deus? E a resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Ok? Então, quando nós falamos que Deus é onipotente, soberanamente justo e bom, né? Criador de tudo e de todos, é porque Deus existia antes do universo. E é sem dúvida isso. E isso também é uma das respostas que é dada para nós, em que Deus existe. Quando nós falamos que existem coisas que nós não temos a capacidade de compreender, né, e que só aqueles espíritos em alto grau de evolução que estão em comunhão indescritível com Deus, como diz Emmanuel, têm essa condição, hoje é o que eles pedem para nós. E não é uma doutrinação de acredite e acabou. É, vocês hoje têm essa capacidade de ir até ali, né? A partir daí, vai precisar de um pouco mais de estudo, de encarnações, para entender certas coisas, né? E aí ele pergunta:
Como criou Deus o universo? Se ele estava antes do universo, como que Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras do livro A Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, olha só. Quando o Verbo de Deus diz isso, né, é uma ação. Faça. E foi feita. Né, pela vontade de Deus. Como é que eu tenho a capacidade de compreender a vontade de Deus? Não tenho a menor capacidade. Não tenho. Então, como que é isso? Não tenho a menor ideia. Né? Não tenho. Porque a gente não tem essa capacidade de entender certas coisas, muito mais a vontade de Deus. Né? Que isso é algo muito, muito fora da nossa realidade. Né? E aí, nós vamos para a pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Mais uma vez, os mundos se formam a partir do momento em que um Cristo planetário, um Cristo da galáxia, pela vontade de Deus, pede para que isso se faça. Eu vou lá e condenso essa matéria primitiva e faço. Como isso acontece? Desta maneira, como o Livro dos Espíritos está nos falando. Imaginar isso é algo muito, muito difícil, pelo menos para mim e para a maioria de nós, né? Porque é algo muito grande. Né? Pergunta 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Por quê? Em determinado ano, a ciência começou a compreender e entender essa condução e formação dos cometas, por onde eles passavam, que isso acontecia dentro, né, do nosso universo. E aí, neste ano, quando foi feita essa pergunta, essa coisa falado do cometa era algo mais visível para todos. Né? Então, quando ele diz isso está certo, essa condensação de matéria é um cometa? Sim, isso está certo. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Né? Então, quando a gente vê alguma coisa acontecer de mudança de eixo planetário, de mudança, por exemplo, de estados da Lua, nós temos alguma alteração em fenômenos físicos dentro da nossa conjunção planetária. Né? Logicamente que isso deve ter alguma influência fora disso. Né? Mas para nós entendermos, temos alguma coisa dentro da influência física nossa, né? Planetária. 41. Pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que compõe? Então, o mundo pode acabar? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos.
Voltamos então para a classificação dos mundos, né? Falamos lá de mundos primitivos, falamos de mundo de provas e expiações, falamos de um mundo de regeneração, de um mundo ditoso, de um mundo celeste, né? O nosso planeta vai acabar? Sim. A ciência já mostrou que ele vai acabar por N fatores de mudanças físicas, né, em que está acontecendo e de galáxias e tudo mais. Para nós termos uma ideia, nosso planeta tem em torno de 4,2 bilhões de anos, né? A ciência diz, principalmente com a ação do Sol, que o nosso planeta vai desaparecer em aproximadamente 5 bilhões e poucos milhões de anos. Então, se o nosso planeta vai acabar, vai. Mas o tempo para ele acabar ainda é muito maior do que ele já existe. E se a gente pensar que 4 bilhões de anos é algo quase imaginado para nós, do ponto de vista de cronologia, né? Imaginar que a gente ainda tem 5 bilhões, mais de 5 bilhões de anos pela frente é algo muito grande. Então vai dar tempo da gente reencarnar mais vezes, tranquilamente, continuar nossa tarefa aí de evolução, né? Que vamos ter bastante tempo ainda para isso, né? Mas o nosso planeta, assim como outros planetas, como os outros globos no universo, vão acabar como já acabaram, né? Formação dos seres vivos. Né? Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, quando nós pegamos na Gênese, no início, chegamos lá no sexto dia, né? É no sexto dia que o ser humano foi criado. Tudo o que aconteceu antes tinha que acontecer para ter condição de ter uma vida na Terra, humana na Terra. Quando tudo estava pronto, temperatura, ar, pressão, o ser humano começou a viver na Terra. Como isso aconteceu? Existem N teorias, tanto da parte científica, mas nós estamos falando da parte espiritual. Nós somos uma centelha divina que evoluímos e passamos por reinos. Essa centelha divina, essa gênese quântica, ao ser criada, ela é passada de reino a reino. Tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente aí. Não muito a fundo, porque isso deveria ficar mais de um dia aí, porque nós pegarmos, por exemplo, nas escolas iniciáticas da doutrina, essas aulas de criação dos espíritos e povoamento da Terra, tem 3, 4 aulas, né? Porque a gente precisa falar de muitas coisas, mas a gente vai dar uma pitadinha aí, deixar uns dois livros para quem tiver curiosidade, olhar na internet ou ler. São livros um pouquinho difíceis, mas esclarecedores. Pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Olha só. Se vem de algum lugar, se as coisas foram criadas, vieram de onde? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os genes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida,
e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, quando nós falamos de reino em que nós passamos, né, dessa centelha divina, essa mônada quântica vai passando de reino a reino, evoluindo, adquirindo habilidades e sensibilidades para que determinado momento, onde tudo estivesse pronto, teria a condição de um espírito encarnar na Terra. E como nós já falamos, principalmente no livro A Caminho da Luz, somente no ser humano é possível a encarnação de um espírito, né? Então, no momento certo, isso aconteceu, né? E aí, existem dois livros que vão falar muito, muito a fundo sobre esses estágios, sobre esses reinos, né? Que um se chama Evolução Anímica, é um livro bem difícil, que é do Gabriel Delany, ele vai falar muito sobre isso. E existe um outro autor espírita muito bom, que se chama Leon Denis, e ele tem um livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro fantástico. E dele tem uma frase que meio resume esse processo de evolução dessa mônada quântica. Que a frase é assim: a alma dorme no mineral, ela sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. Vamos ver de novo. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta-se no hominal. Então, todo esse processo de ter a condição de um encarnado na Terra é passado, essa mônada quântica é passada de reino a reino. Isso é muito profundo, para alguns pode até assustar muito, mas é algo muito interessante de se estudar, onde a gente cria sensibilidades, tato, os nossos sentidos, a nossa condição de desenvolvimento de sistema nervoso central e periférico, tá? Mas é alguma coisa muito grande para a gente ir comentando só aqui, mas só para ter um sobrevoo aí sobre o assunto, tá? Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E a resposta é: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência de nova em um novo globo. Quando nós estudamos a criação do planeta Terra propriamente dito e vimos Jesus atuando ativamente desde o início, né? A gente começa a entender todo esse processo da criação e o que foi necessário para a modificação de fluido dessa matéria universal, né? Para a condensação e a formação da Terra, a condensação e a formação da Lua, né? Como nosso satélite, né? Então, parece mágica dentro de algo que a gente não consegue tocar e medir, né? Mas nós sabemos que para Deus e para a espiritualidade superior, isso não é mágica, né? Quando nós falamos na, na, na Gênese que Deus não fica apontando o dedinho e faz aquilo sem ser dentro das leis universais e naturais dele, e essas leis servem para tudo, do átomo ao arcanjo, né?
É porque tudo tem um porquê e como acontece. Nós não temos essa condição, né, de tocar, de medir, né, porque a gente ainda não tem, como foi falado em perguntas anteriores, nem instrumento, nem sentidos. Né? E o comentário de Kardec para a pergunta 45 também é interessante. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontram em condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que tudo isso não seria dado no mesmo para os elementos orgânicos? Quando eu falei lá atrás dessa evolução, né, da mônada quântica, como a ciência já, alguns cientistas já estão adquirindo essa nomenclatura, né, o princípio inteligente para nós espíritas. Por que isso acontece nos reinos mais primitivos, mais inorgânicos, e nos reinos orgânicos não vai acontecer? Lembra, a lei é a mesma. Se ela serve para o átomo, ela serve para o arcanjo. Né? Então, essas modificações não ferem as leis naturais de Deus. Pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? E a resposta é sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, assistindo ou lendo algum programa científico em que foi descoberta uma nova espécie, né? Essa nova espécie existe. Mas já existia o germe primitivo, as combinações para que aquela nova espécie nascesse espontaneamente. Né? A parte primitiva já existia. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do nosso corpo e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que se esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. Então, não precisa ter um ambiente necessário ruim para que aquilo desabrochasse, para que aquele germe, para que aquele verme nasça. Precisa de um princípio primitivo. Precisa de ter algo antes, algum estado latente para que aquilo fosse permitido crescer. É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Mais uma vez a frase do nosso querido Leon Denis. Né? Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Essa pergunta é basicamente já sabendo a resposta. Né? Se a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos, sim, e veio no seu tempo. Né? Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, olha lá. O homem nasceu do limo da terra. Então, saímos da terra, né, tirou um pedacinho do limo da terra e o homem nasceu. Não. As coisas foram acontecendo e no determinado tempo correto para que aquilo acontecesse, a espécie humana começou a reinar na terra como Deus pede após a criação do homem. Né? Vá à terra, se multiplique. Olha só, agora vocês vão fazer o meu trabalho.
Olha só que importância nós temos dentro do processo de criação. E eu já falei isso aqui algumas vezes, em várias oportunidades, que a gente não esqueça. A partir do momento em que o homem é criado, nós fazemos parte da criação do universo, da criação no planeta Terra, agora aqui, onde nós vivemos, né? Quando o homem é criado e Deus pede, vá e se multiplique e reine sobre tudo que está na terra, rastejando embaixo da água, voando, reine. Agora vocês são eu na terra. Nós agora somos co-criadores em plano menor. Nós somos capazes de criar um outro ser humano. Porque é agora quando perguntar: quem cria um ser humano? Nós. Nós. Deus permite, mas nós criamos. Olha só que importância nós temos no processo de evolução no nosso planeta, né? Nós somos deuses agora. Jesus disse isso mais de uma vez, né? Vocês são deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Vejam essas duas frases. Deus pede que nós reinamos na terra sobre tudo e que nós se multiplicarmos agora. Agora nós somos criadores em plano menor. Jesus fala que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Olha a nossa importância dentro de um processo de evolução do nosso planeta. Então, se nós queremos que o nosso planeta passe de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós somos atores principais agora. Nós criamos o bom e o ruim. Nós podemos modificar encarnações através do amor. Olha que coisa importante. Você imagina que você tenha um filho, que você adote um filho, não importa a situação, mas você não sabe qual é a sua relação ou as suas relações em outras vidas. Você não sabe. E isso é muito bom, né? Quando o véu do esquecimento é derramado sobre nós, para que a gente esqueça, é uma bênção. Acho que um dos maiores atos de caridade de Deus para nós. Aí nós encarnamos. E talvez o meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, não interessa quem, tenha sido, em uma outra encarnação qualquer, alguém que me matou, ou que eu matei, ou que eu maltratei demais. E agora, através de um processo de expiação, como já falei outras vezes, não é, na maioria das vezes, imediato. Deus não é olho por olho, dente por dente. Nós temos N chances, né, de nos redimir, de nos educar ou reeducar. Só que tem determinados momentos que não vai por amor, então vai pela dor, né? Então agora vai pela dor. Você vai expiar. E aí agora eu tenho essa pessoa como o meu filho e eu vou amá-lo de uma maneira tão grande, mesmo sem saber o que as nossas vidas se entrelaçaram antes dessa. E através desse amor, nós auxiliamos a pessoa a evoluir, assim como a gente nos auxilia nesse processo de evolução. Não quero saber o que aconteceu para trás. Por isso, dentro da doutrina, muito se é pedido para que a gente evite essas coisas de ficar fazendo regressão de vidas passadas. Primeiro, porque na maioria das vezes a gente sempre foi bonzinho, rei, rainha, a gente sempre foi uma coisa boazinha. Ninguém matou o outro, ninguém jogou pedra na cruz, ninguém
Imagina só se em determinada terapia de regressão é passado para nós que nós fomos certas coisas ruins para o nosso filho, ou o nosso filho foi algo ruim para nós. Como que eu ajo a partir de agora? Eu conheço, minha esposa está aqui na live, minha sogra, a gente conhece uma pessoa da doutrina, fazia aula com a gente na escola, e foi passado uma mensagem para ela nesse sentido. Ela reagiu muito bem e está reagindo muito bem. Agora, 99% das pessoas não reagiriam. Ou não acreditavam, ou surtavam. Então, deixem essas coisas de lado e vivam o presente e façam o que tem que ser feito, né? Dentro do nosso processo de evolução. Né? Pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos na Terra? Mais uma pergunta chave aqui. A resposta é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Mais uma vez, isso lá em 1800 e pouco, hoje a gente já tem mais ou menos essa conta através de experiências com carbono, escavações, né, do início mais ou menos da vida do homem na Terra. Mas, como a resposta diz, ainda é meio quimérico, né? Mais ou menos para a gente ter uma noção de quanto isso aconteceu, né? Não é preciso, mas também não é algo extremamente importante para o nosso processo de evolução, que é o que mais importa. E para terminar por hoje o nosso capítulo 2 da criação, né, ou pelo menos até aqui, a pergunta 49, ele pergunta assim: se o germe da espécie humana se encontrou entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários para a sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Ponto. Dia 6 da criação. Vão lá, se reproduzam, reinem sobre tudo, eis a espécie humana. Agora vocês são eu na Terra. Agora vocês vão criar. Fantástico. Vocês criam em plano menor. Então eu acho que para terminar essa parte da criação, porque nós vamos entrar no item seguinte, que é o povoamento da Terra, e aí entra a figura, logicamente, do nosso querido Adão, né? E aí a gente deixa isso para os próximos episódios, para o próximo domingo, se Deus quiser. Ok? Deixa eu voltar aqui a telinha, ver se tem algo. Ó, aqui já tinha umas. Aperte um botãozinho aí para ter a tela. A gente vai tentar depois. O Sandro está respondendo aí, né, na parte do experimento, né? Isso aí, chama Massaro. Tem esse daí também, Sandro, isso mesmo. Enchi da água. Isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pela aí a presença de todos. Nós chegamos agora aí na pergunta 49.
demos um sobrevoo aí sobre essa parte da criação. Tem esses 2 livros, qualquer coisa eu vou deixar aqui escrito nos comentários, tá? Para quem quiser ter interesse em procurar, dar uma lidinha num resumo de internet ou ler o livro. São 2 livros muito, muito bons. Tá? O do Leon Denis tem muitas coisas do nosso dia a dia, a gente entender certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe o porquê, né? Que é o destino da dor. Mas eu vou deixar escrito aqui nos comentários já já, tá bom? Agora nós vamos fazer o nosso encerramento, que a gente possa ficar tranquilos. Hoje nós vamos fazer mais uma vez a nossa prece nossa prece final será principalmente, né, para terça-feira que nós aqui comemoramos ou lembramos dos mortos, das pessoas que já voltaram para o plano espiritual. Então, essa oração vai ser para essas pessoas, mas agora, principalmente para esses espíritos que estão sofrendo ainda pelo processo de desencarne. Tá? Nós não sabemos quanto tempo as pessoas, cada um, tem esse despertar mais rápido ou mais lento do que outros. Então, que nós possamos agora, em vibrações, lembre que essas vibrações chegam aonde elas têm que chegar. Então, que nesse momento a gente possa se tranquilizar, fechar os nossos olhos, ouvir e sentir e vibrar por esses espíritos que ainda estão em sofrimento, mesmo depois que desencarnaram, por N motivos. Não entendimento, não aceitação, né? Vamos orar e vibrar por eles. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às vossas preces, e particularmente sobre os espíritos que estão em sofrimento após o desencarne. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperanças, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam essas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há, sobre a terra, quem deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, que essas nossas vibrações, os nossos entes queridos, amigos, cheguem até eles e que eles possam receber essa esperança de deixar as coisas que ainda estão apegados, principalmente à matéria aqui na Terra, sigam o seu caminho e que essas vibrações possam atenuar de alguma forma os seus sofrimentos no plano que estejam. E assim, agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de estar reunidos em Seu nome, nós terminamos o nosso encontro desse domingo novamente com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como em qualquer parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, na medida que perdoamos nossos devedores. E não os deixemos, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que todos esses espíritos que nos auxiliaram nessa noite de hoje, que
que puderam fluidificar as nossas águas, que ela possa ser ativa e auxiliar na resolução dos nossos problemas, seja ele físico ou espiritual, conforme o nosso tempo e merecimento. Graças a Deus. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela presença de todos. Tenham um ótimo final de domingo. Para quem vai emendar aí o feriado, possam descansar, ficar com as suas famílias, viajar, passear, estudar, fazer algo útil e que tenham um bom dia de finados, lembrando sempre com carinho e amor daquelas pessoas que já voltaram para o plano espiritual, independente do há quanto tempo. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.